até a primeira casa da moeda. Como eu disse, o Brasil, quando foi descoberto, o rei de Portugal era Dom Manuel I, da Casa de Avis. Nós não temos nenhuma moeda que foi mandada circular no Brasil por Dom Manuel I. Porque nesse período de 1500, nós não tínhamos nenhuma peça mandada circular no Brasil. Nós não tínhamos nenhuma peça cunhada no Brasil. Então, o que é que circulava efetivamente no Brasil? Aquelas peças que vinham com os navegadores, que andavam com os navegadores nos navios e chegavam aqui, e aí, eventualmente, ele pagava pelo pau-brasil com essas moedas. Nós estamos falando, nesse período, das peças que nós chamamos de pré-coloniais. Eu separei aqui duas peças. Essas aqui são autênticas. Aqui eu estou com uma peça de Filipos, uma peça de prata do Reino da Espanha, que chegou no Brasil por um desses navegadores e, pelo acaso, pelo destino, ela caiu do bolso de alguém, se perdeu no tempo e foi desenterrada na Paraíba. Essa peça é uma peça pré-colonial, datada de 1465 a 1470. Outra peça que circulava aqui eram as mapuquinas espanholas. Observa que é uma moeda com formato irregular, ela não é redondinha, iguais as moedas que a gente tem costume. Ela de um lado tem um brasão, do outro lado ela tem uma lembrança, uma cruz. Isso porque nós hoje costumamos pensar a metrópole que veio explorar a colônia, mas aquela época, a época dos descobrimentos, os reis portugueses e espanhóis eram muito católicos, muito católicos. Uma das intenções deles com a expansão do Novo Mundo era levar riqueza também, mas evangelizar. Uma das bandeiras deles era a evangelização. Por isso que a maioria das moedas vem gravadas com cruzes. Então nós tivemos nesse primeiro período, antes da Casa da Moeda, nós falamos de Dom Manuel I, em seguida Dom João III. Até o ano passado não se tinha conhecimento, veja bem, eu estou falando de 2023, até 2023 não se tinha conhecimento de peças do período de Dom João III que tinham sido mandadas circular aqui no Brasil. A editora Bentes, que eu mencionei dos livros, ela mantém um grupo de pesquisa no Museu Ultramarino, lá em Lisboa. E esse grupo de pesquisa achou um alvará que determinou a circulação da moeda de R$1.000, que leva o desenho de São Vicente, mandada circular aqui no Brasil. Isso mudou toda a numeração de catálogo das peças brasileiras. Por quê? Essa passou a ser a primeira peça da numária brasileira, o São Vicente, que valia R$1.000. Fernando, mas R$1.000? Sim, a nossa exposição fala dos 30 anos do Plano Real. Mas o nosso dinheiro já se chamava real em 1500, quando o Brasil foi descoberto. O padrão monetário real. O plural de real era tratado naquela época como reais. Porém, em 1575, nós tivemos a primeira menção em um alvará em que, por um acaso ou não, ao invés de tratar o plural de real como reais, se chamou réis. Mas o padrão monetário se chama real. Em 1994, nós restauramos o padrão monetário real. Esse padrão, que começou em 1500 no Brasil, se estendeu até 1942. Foram 442 anos com um único padrão monetário. Depois nós tivemos vários padrões na época inflacionária, até que se retornou com o nome real, e não à toa, com a ideia de se dar a esse padrão a estabilidade que se teve com o padrão real
durante 442 anos. Nesse mesmo período em que os governantes eram da casa de Avis, nós tivemos Dom Sebastião I, nós tivemos, com a morte de Dom Sebastião, um pequeno período de Dom Henrique. Eu lembrei do meu menino, né? Falei, não vou esquecer o nome dele por causa do meu menino. Logo em seguida, em 1581, não teve o que fazer, o reino da Espanha assumiu o reinado de Portugal. De 1581 até 1640, o rei do Brasil, que é o rei de Portugal, na verdade era o rei da Espanha. Filipe I, II e III